Inclinemos a cabeça para a oração. Querido Pai Celestial, ouvimos este cântico, somente crer. Ele nos faz saber que isso é tudo o que temos de fazer para herdar qualquer das promessas de Deus, é apenas crer. Porque está escrito, tudo é possível aos que creem. Enquanto clamamos, como o homem que tinha criança epilética, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Nós te agradecemos pelo teu grande poder, tua grande revelação de ti mesmo a nós nestes últimos dias. Isso faz o nosso coração muitíssimo feliz e alegre ao saber que entramos em contato com o Deus vivo, o qual vindica isso em evidências físicas, materiais, como ele fez nos dias passados e como prometeu para este dia. Somos gratos a Ti, nosso Deus. Neste dia escuro onde ninguém parece saber em que direção ir, estamos tão contentes por termos encontrado a zona de segurança, o refúgio. Agora abençoa-nos esta noite, Senhor, enquanto falamos a Tua palavra e as promessas que nos foram dadas, que as cultivemos no coração, cuidemos delas com reverência e as obedeçamos com verdadeira e piedosa disciplina, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma oferta de amor? Não deviam ter feito isso. Quem fez isso? Você é o culpado? Estou brincando com o administrador. Ele disse que levantou uma oferta de amor para mim. Ele não devia ter feito isso. Agradeço, Deus sabe disso, mas eu não vim por causa disso. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. Farei tudo o que puder. Aplicarei imediatamente em missões estrangeiras que irá para o reino de Deus. E querendo o Senhor, a levarei eu mesmo aos países para trazer este mesmo evangelho que vocês têm sentado para ouvir esta semana. Então sei que será feito de forma que tem crido nisso. O Senhor me ajude a fazê-lo. Estou muito agradecido pelo grande comparecimento esta semana e por todos vocês conectados esta noite, novamente, com os fios do telefone, e estamos agradecidos a todos vocês. Billy me disse esta manhã, disse, papai, se eu tivesse vindo comigo esta manhã cedo, logo depois do amanhecer, ficado aqui nas proximidades nesses lugares e observado mães alimentar seus bebês no carro, essas pobres pessoas sentadas na chuva, esperando as portas se abrirem. Estão vendo que hipócrita eu seria se lhes disse qualquer coisa fora da verdade? Realmente seria uma pessoa ruim. Às vezes eu tenho de ferir, mas não é porque eu queira, é porque não sou eu que estou ferindo, é a verdade que fere. Mas creio que essa é a razão por que vocês vêm, porque sou extremamente sincero com vocês e faço tudo o que posso para ajudá-los. O Senhor ajude a todos vocês. E agora quero agradecer às pessoas por sua excelente cooperação, as pessoas da cidade aqui também, que nos permitiram ter o aluguel deste prédio da escola, este auditório e o ginásio. E quero agradecer aos oficiais, se estão aqui. Também quero agradecer a Houston Calvin, que é o administrador aqui, por sua excelente cooperação em nos ajudar a conseguir isto e estar conosco todas as noites. Agradecemos à Força Policial de Jeffersonville por vir aqui vigiar por um custo bem baixo, acho que cerca de $2 por hora, que a polícia foi posta aqui com atribuição especial para estacionar os carros, para cuidar que nada acontecesse, que tudo estivesse bem. Estamos agradecidos às pessoas por isso. E também ao engenheiro aqui no painel, eu notei. E todos que estão ligados a isso, estamos agradecidos a vocês. Agradeço a cada um pelos presentes. Billy acabou de me trazer esta tarde um presente, vários deles, caixas, doces e tal, e um deles era
as bem-aventuranças com um quadro de Cristo talhado nele, o Sermão do Monte. E sem dúvida, muito bonito. Agradeço muito. E tantas coisas, não sei como lhes agradecer por isso. E também por seu patrocínio, financiando a reunião. Sem dúvida, apreciamos isso de todo o coração. O Senhor abençoe a todos vocês ricamente. Billy disse que havia muitas pessoas que tinham pedido entrevistas particulares durante o tempo, e muitos pediram e tinham bebezinhos para serem dedicados. Oh, como quero fazer isso. Mas veja, quando venho, desta vez, é tão urgente. Tenho de ficar direto o tempo todo em estudo esta palavra e oração para trazer estas mensagens. Vejam, são extraordinárias para nós, porque trata-se de encontrar a vontade de Deus, então falar as coisas, e tudo isso tem de se unir e perguntar a Deus exatamente como abrir. Agora, querendo o Senhor, estaremos de volta em breve, então logo consigamos um dia. Fiz uma proposta ou disse algo a respeito da Páscoa. É melhor eu verificar isso porque acho que tenho um programa na Califórnia para essa ocasião. Assim, isso pode estar errado. No entanto, quando voltarmos ao tabernáculo, enviaremos um aviso à igreja e daremos a data e o horário. E eu irei, talvez nessa ocasião, novamente. Não reservei ocasião para orar pelos enfermos. Nós não tivemos nenhum culto que trouxemos enfermos e oramos por eles. Nós os temos enviado e nossos irmãos aqui têm pregado, o irmão Liveu e esses outros irmãos têm pregado, orado pelos enfermos e realizado o batismo em água, batizado, melhor dizendo, e me deixaram ficar só com a palavra. Agradecemos a estes homens, eles têm feito um corajoso trabalho. E há tantos amigos aqui que eu gostaria de conhecer, e olho para baixo e vejo o Johnny Earl, e aqui está o Dr. Liveu, um dos administradores da campanha, o irmão Roy Borders. Esses homens, eu não fiz nada mais do que apertar a mão deles. Não tive oportunidade. Penso nos meus amigos de Kentucky, por aqui, amigos ministros, como gostaria de apertar a mão deles. Irmão Blair, notei a ele o outro dia, e muitos desses homens que eu amo têm estado a várias reuniões e às vezes nem aperto a mão deles. Estou tentando, não é porque eu não queira fazê-lo, é porque não tenho o tempo para fazê-lo e muita pressa. Dedicar os bebês, claro. Meu próprio filho, meu netinho, devia ser dedicado nessa reunião. Não tive tempo de fazê-lo, o pequeno David. Sou vovô 2 vezes agora, então o Sr. May, se estiver aqui esta noite que me deu aquela bengala, parece que vou ter de usá-la em breve. Assim eu disse a Billy, a Bíblia de fato disse que para se multiplicar e repovoar a terra, mas o fardo inteiro não foi dado só a você. Esses netos estão aparecendo rápido. Então, lembrem-se, minha nora era estéril para começar, não podia ter filhos, e certo dia, saindo de uma reunião, o Senhor me falou e disse, Lois, você dará à luz um filho. O Senhor a abençoou, seu problema feminino acabou, e o pequeno Paul nasceu 9 meses mais tarde. 2 meses antes deste bebê chegar à cena, eu estava sentado tomando café de manhã um dia na mesa, e Lois e Billy estavam sentados na minha frente à mesa, e eu vi Lois alimentando o bebezinho com o cobertor azul enrolado nele, e Billy estava sentado no canto alimentando o pequeno Paul. Eu disse, Billy, acabei de ter uma visão. Lois estava alimentando o bebê enrolado no cobertor azul. Disse, lá você vai à minha caçada. Será exatamente daqui a 9 meses. 11 meses mais tarde, o pequeno David nasceu. E não tive condições de dedicá-lo ao Senhor ainda, e não terei até que retornemos. Assim vocês veem como é. Como amo as pessoas e o companheirismo de vocês, mas nossos irmãos têm orado pelos enfermos, sei que tem sido bem sucedido. Cada noite oramos pelos enfermos, impondo as mãos sobre os outros, todos nós juntos, que assim alcança tudo. Mas talvez, querendo Deus, marcarei no cartão se nós o enviarmos. Voltando, eu gostaria de dedicar cerca de 2 ou 3 dias novamente apenas para orar pelos enfermos e fazer o que pudermos assim. Agora, agradeço às pessoas pela sua ajuda outra vez. Agora, só quero comentar só um momento sobre a mensagem da manhã. Não há dúvida
não terminei completamente, mas acho que vocês entendem. E tenho certeza que vocês nunca saberão o que foi para mim fazer assim. Agora parece muito simples para vocês, mas vem o que você está fazendo, está tomando o lugar de Deus, pronunciar algo. E antes que eu fizesse isso, teve de vir uma resposta de Deus. E ele teve de descer e visivelmente se mostrar e deu a revelação. Portanto, vejam, isto é para a igreja e lembrem-se, eu disse isto que eu disse foi para a igreja somente. De modo que vocês possam ter confiança e saber que esse foi o mesmo Deus que me disse lá em cima, onde não havia nenhum esquilo, fala e diz onde estarão. E 3 vezes consecutivas aconteceu. Agora, se ele pode, por essa mesma palavra, criar algo que não está ali, quanto mais segurará firmemente no dia do julgamento. Está vendo? As pessoas estiveram ali para ver estas coisas e sabem. Como Paulo disse, nos dias passados havia homens com ele que sentiram a terra tremer e não ouviram a voz, mas eles viram a coluna de fogo. Fez-me bem, todavia, depois que acabou, ao ver maridos e mulheres que eu sei que são cristãos genuínos, abraçando uns aos outros e chorando. E ouçam, amigos, Deus confirma sua palavra com sinais e vindicações para provar que está certa. A palavra falada. Agora, lembrem-se, essa luz que estava naquela nuvem, que deu a revelação, minha garotinha estava me dizendo, Sarah, aqui, que é quando aquela escola lá no Arizona estava olhando lá para cima no céu, sem nuvens, e vendo uma nuvem misteriosamente naquela montanha, subindo e descendo, com um fogo âmbar ardendo nela. A professora dispensou as classes e a escola levou para frente e disse, vocês já viram alguma coisa assim? Olhem como está ali, lembrem-se. Essa é a mesma luz âmbar que está na rocha. Portanto, é o mesmo Deus, a mesma revelação, que disse, diga-lhes para fazer isso. É o que eu lhes disse esta manhã, de modo que aí está. Se acontecer do meu bom amigo, irmão Roy Robertson, estar ouvindo em Tucson, Roy, você se lembra, outro dia, a visão que o irmão teve, quando estávamos de pé na montanha, o irmão veio a mim, aquela nuvem estava no topo, veio caminhando para baixo, o irmão sabe que ele disse naquela casa, outro dia, é isto, Roy, não se preocupe mais, filho, terminou. Vocês não sabem o que isso significa. É graça. Ele ama vocês, e vocês o amam. Humildemente, sirvam-no e adorem-no o resto de seus dias. Estejam contentes, sigam em frente e vivam como estão. Se estiverem contentes, continuem assim. Nunca façam nada errado novamente assim. Sigam em frente, é a graça de Deus. Agora, quero orar outra vez antes de entrarmos na palavra. Quantos vão orar por mim? Eu estou indo de reunião a reunião. Vocês vão orar? Sabem, eu gostaria de cantar um pequeno cântico, todos nós juntos, antes de irmos à palavra, somente de modo que soubéssemos que Deus, só uma pequena dedicação. Já ouviram este pequeno cântico? Ele cuida de ti. Com sol ou com sombra, Ele cuida de ti. A senhora está vindo ao piano, escutem, eu quero agradecer a esta senhora, nem sabia quem era, é filha de um dos diáconos aqui, com certeza. A garotinha do irmão Wheeler está crescida agora, era uma coisinha pequena, sentava-se no meu joelho, não faz muito, e agora é jovem. Assim, com certeza, lhe agradeço por ter usado seu talento na música e toca muito suavemente. A irmã poderia nos dar o acorde todos juntos agora. Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Com sol ou com sombra. Ele cuida de ti. Gostam muito desse? Vamos cantar novamente, todos juntos. Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Com sol
ou com sombra. Ele cuida de ti. Irmão Dow, ele cuida do irmão também. Vocês não o amam? Inclinemos a cabeça agora. Querido e misericordioso Deus, com esta pequena nota aqui de algumas coisas para dizer ao povo e de volta para me referir a esta manhã, porque é isso que o povo veio ouvir. Rogo, Deus, que permitas ao povo ver que Deus ama e cuida. E não fui eu que dei isso, Senhor, foi vindicado que isto era verdade. Então, rogo, querido Deus, que teu amor sempre permaneça entre o povo. Esta noite, ao ter de nos separar depois dessa reunião e irmos para nossos lares, de certo modo nos impulsiona profundamente, Senhor. Rogo que abençoes estas pessoas. Agora, enquanto nos aproximamos da palavra, em oração, e nos aproximamos da palavra escrita, pedimos que tu tomes esta palavra escrita e a vivifiques para nós esta noite. E quando deixarmos este edifício esta noite para nos separarmos, para ir aos nossos lares, que digamos como aqueles que vinham de Emaús, que tinham caminhado com ele o dia todo e ainda não o conheceram, mas quando ele os levou para dentro do aposento aquela noite e as portas todas fechadas, ele fez algo, exatamente como fez antes da sua crucificação. Por meio disso, souberam que ele tinha ressuscitado. Faz novamente isso, Senhor. Concede enquanto as portas estão fechadas e teu pequeno grupo está sentado esperando. E, Pai, quando formos para nossos lares, diremos como eles disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava. Nos entregamos e a todos as tuas mãos, Senhor. Faz conosco como vires conveniente, em nome de Jesus. Amém. Agora, entremos sem demora no culto agora, abrindo agora comigo, se desejarem, no livro de Hebreus, e outra revelação sobre a mensagem. Vamos falar só por alguns momentos esta noite, querendo o Senhor. E então, enquanto lemos os primeiros 3 versículos de Hebreus 7, 1 a 3, e então comentar sobre isso. E não sabemos o que o Senhor fará. Não sabemos, a única coisa que fazemos é só crer, vigiar e orar. Está certo? E cremos que Ele fará, que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam, porque Ele prometeu fazê-lo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Leiamos um pouco mais. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não, princípio de dias ou fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pense nesta grande pessoa. Quão grande este homem deve ser. E agora, a pergunta é, quem é este homem? Os teólogos têm tido diversas ideias, mas desde a abertura dos 7 selos, o livro misterioso, que era misterioso para nós, conforme Apocalipse 10, 1 a 7, todos os mistérios que estão escritos neste livro, que estiveram ocultos pela era dos reformadores, deviam ser trazidos à vista pelo anjo da última era da igreja. Quantos sabem que isso é certo?
Isso mesmo, deviam ser trazidos. Todos os mistérios do livro misterioso devem ser revelados ao mensageiro de Laodiceia dessa era. Vendo que há muita discussão acerca desta pessoa e deste tema, acho que cabe a nós entrar nisso para descobrir quem é este. Agora, há várias escolas de pensamento sobre ele. Uma delas afirma, ele é só um mito. Verdadeiramente não era uma pessoa. E as outras dizem que ele foi um sacerdócio. Esse foi o sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a mais provável, que se agarra melhor a esse lado do que elas se agarram ao outro, é porque dizem que foi um sacerdócio. Não pode ser isso, porque no versículo 4 diz que ele era uma pessoa, um homem. Assim, para ser uma pessoa, ele teve de ter uma personalidade, um homem. Não uma ordem, mas uma pessoa. Então, ele não foi apenas uma ordem sacerdotal, nem foi um mito. Ele foi uma pessoa. E a pessoa é eterna. Se você nota, ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não teve tempo em que começou, e ele não teve tempo em que alguma vez terminou. E seja quem for que tenha sido, ainda está vivo esta noite, porque a Bíblia disse aqui que ele não teve nem pai, nem mãe, princípio de dias ou fim de vida. Deste modo, tinha de ser uma pessoa eterna, certo? Uma pessoa eterna. Então, só poderia ser uma pessoa que é Deus, porque ele é o único que é eterno. Deus. Agora, em 1 Timóteo 6, 15 e 16, se quiserem ler alguma ocasião, gostaria que vocês o lessem. Agora, a coisa que eu sustento é que ele era Deus, porque ele é a única pessoa que pode ser imortal. E agora, Deus transformando-se em pessoa. Isso é o que ele era. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de dias. Agora, encontramos na Escritura que muitas pessoas ensinam que 3 personalidades na divindade. Desse modo, não se pode ter uma personalidade sem ser uma pessoa. Requer-se uma pessoa para formar uma personalidade. Um ministro batista, algumas semanas atrás, veio à minha casa e disse: gostaria de corrigi-lo sobre a divindade algum dia, quando tiver tempo. Telefonou para mim, melhor dizendo. Eu disse: tenho tempo agora, porque quero estar certo, e colocamos tudo mais de lado para fazer isso. E ele disse: irmão Branham, o senhor ensina que há apenas um Deus. Eu disse: sim, senhor. Bem, ele disse: creio que há um Deus, mas um Deus em 3 pessoas. Eu disse: senhor, repita isso. Ele disse: um Deus em 3 pessoas. Eu disse: onde o senhor foi à escola? Está vendo? Ele disse: uma faculdade bíblica. Eu disse: dá para acreditar nisso. O senhor não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade. Se é uma personalidade própria. O senhor é um ser separado, individual. E ele disse: bem, os teólogos nem conseguem explicar isso. Eu disse: é por revelação. E ele disse: eu não posso aceitar revelação. Eu disse: então não há como Deus alguma vez chegar ao Senhor, porque é oculto aos olhos dos sábios, instruídos, revelado aos pequeninos, revelado aos pequeninos, tais quais a aceitarão e aprenderão. E eu disse: não haveria como Deus chegar ao Senhor, o Senhor se fecha a ele. A Bíblia inteira é a revelação de Deus. A igreja inteira está edificada sobre a revelação de Deus. Não há nenhum outro jeito de se conhecer a Deus, só por revelação. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelação, tudo é revelação. Assim, ao não aceitar a revelação, então, você é apenas um teólogo frio e não há esperança para você. Agora encontramos que esta pessoa não teve pai, nem mãe, nem princípio de dias ou fim de vida.
Era Deus em morfe. Agora o mundo, a palavra grega significa mudar, foi usada. Mudando a si próprio em morfe, deu uma pessoa, a palavra grega ali em morfe, que significa foi tomada da representação teatral em que uma pessoa está mudando sua máscara para torná-la algum outro personagem. Como na escola recente, eu creio, Rebeca, pouco antes de se graduar, tiveram uma peça de Shakespeare. E um jovem teve de mudar de roupas várias vezes, porque ele interpretou 2 ou 3 papéis diferentes, mas a mesma pessoa. Ele saiu certa vez e ele era o vilão. E quando saiu a próxima vez, era outro personagem. E agora a palavra grega emorfe significa que ele mudou sua máscara. E foi isso que Deus fez. É o mesmo Deus o tempo todo. Deus na forma do Pai, o Espírito, a coluna de fogo. O mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós, em morfe, posto em cena de modo que pudesse ser visto. E agora esse mesmo Deus é o Espírito Santo. Pai, Filho, Santo, não 3 deuses, 3 ofícios, 3 representações do único Deus. A Bíblia diz, há um Deus, não 3. Mas foi assim que eles não se pode ter isso certo em 3 deuses. Você nunca venderia isso a um judeu, lhe direi isso. Um que sabe melhor, ele sabe que há somente um Deus. Note, como a escultura, ele oculta com uma máscara nela. É isso que Deus fez até esta era. Esteve oculto. Todas essas coisas ocultas devem ser reveladas nesta era. Agora a Bíblia diz que serão reveladas nos últimos tempos. É como um escultor mantendo sua obra toda coberta até o tempo em que ele tira a máscara dela e ali está. E isso é o que a Bíblia tem sido. Ela tem sido uma obra de Deus que está coberta e está oculta desde a fundação do mundo. E seu mistério cétuplo, e Deus prometeu neste dia, na era da igreja de Laodiceia, que tiraria a máscara de tudo para que pudéssemos vê-la. Que coisa gloriosa! Deus em morfe, mascarado na coluna de fogo. Deus em morfe, num homem chamado Jesus. Deus em morfe, em sua igreja. Deus acima de nós. Deus conosco. Deus em nós. A condescendência de Deus. Lá em cima, santo, ninguém podia tocá-lo. Ele assentou sobre a montanha até se um animal tocasse, a montanha morreria. E então Deus desceu e mudou sua tenda, desceu e viveu conosco, tornou-se um de nós. E nós o seguramos, a Bíblia diz, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus, que se manifestou em carne, foi tocado por mãos. Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou. Ele foi um de nós. Belo, tipificado na Bíblia. Esse foi Deus acima de nós, Deus conosco. Agora é Deus em nós. O Espírito Santo. Não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e se tornou carne e sofreu a morte em Cristo, de modo que pudesse limpar a igreja para entrar nela para companheirismo. Deus ama o companheirismo, foi para isso que ele fez o homem em primeiro lugar, foi para companheirismo. Deus habita sozinho, com querubins. E note agora, ele fez o homem e o homem caiu, então ele desceu, redimiu o homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus significa objeto de adoração. É isto que vem entre nós, como uma coluna de fogo, como algo que transforma o nosso coração. Esse é o mesmo Deus que disse, haja luz, e houve luz. Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Agora, no princípio, Deus habitava sozinho com seus atributos, como falamos esta manhã, são seus pensamentos, não havia nada.
Apenas Deus, sozinho. Mas ele tinha pensamentos. Exatamente como um grande arquiteto pode registrar em sua mente e extrair o que ele pensa que vai edificar, criar. Agora, ele não pode criar, ele pode tomar algo que foi criado e construí-lo de forma diferente, porque Deus é a única forma, é o único que pode criar, mas ele obtém em sua mente o que vai fazer. E esses são seus pensamentos, são seus desejos. Agora, é um pensamento. E então ele fala isso e é uma palavra, então. Uma palavra é um pensamento, quando é expressado, é uma palavra. Um pensamento expressado é uma palavra, mas tem de ser um pensamento primeiro. Deste modo, são os atributos de Deus, então se tornam um pensamento, então uma palavra. Note, aqueles que têm esta noite vida eterna estavam com ele e nele, em seu pensamento, antes que houvesse um anjo, estrela, querubim ou qualquer outra coisa. Isso é eterno. E se você tem vida eterna, você sempre existiu. Não seu ser aqui, mas o aspecto e forma que o Deus infinito, e se ele não é infinito, ele não é Deus. Deus tem de ser infinito. Nós somos finitos, ele é infinito e ele era onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não é, então não pode ser Deus. Conhece todas as coisas, todos os lugares por causa de sua onipresença, onisciente, o faz onipresente. Ele é um ser, ele não é como o vento, ele é um ser, habita numa casa. Mas sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o torna onipresente, porque ele sabe tudo o que está acontecendo. Não pode haver uma pulga que pisque os olhos sem que ele o saiba. E ele sabia disso antes que houvesse o mundo, quantas vezes piscaria os olhos e quantos sebos sairia nela antes que houvesse o mundo. Ele é infinito. Nós não conseguimos compreender isso na mente, mas isso é Deus, Deus infinito. E lembre-se, você, seus olhos, sua estatura, o que for, você esteve em seu pensamento no princípio. E a única coisa que você é a expressão, palavra. Depois que ele pensou, ele a falou e aqui está. Se não for, se você não esteve em seu pensamento, não há como em absoluto você alguma vez estar lá. Porque ele é aquele que dá a vida eterna. Lembra-se como lemos as Escrituras? Isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus. E para que a sua predestinação permanecesse verdadeira, ele pôde escolher antes de qualquer tempo quem. Deus é soberano em sua escolha. Sabia disso? Deus é soberano. Quem esteve lá atrás para lhe dizer uma forma melhor de fazer o mundo? Quem ousaria lhe dizer que ele estava administrando errado os seus negócios? Até mesmo a própria palavra, ela própria é toda soberana. Até mesmo a revelação é soberana. Ele revela a quem ele quiser revelar. A própria revelação, ela mesma é soberana de Deus. É assim que as pessoas batem em coisas, saltam em coisas e golpeiam as coisas, não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Agora, nós o encontramos no princípio, seus atributos, e agora você estava com ele lá. Então é quando o livro da vida vem à vista. Agora lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que a besta que vem sobre a terra nestes últimos dias enganará todos aqueles sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Pense nisso. Antes de Jesus nascer, 4.000 anos antes dele vir à Terra, e vários milhares de anos antes de você vir à Terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo. E o livro da vida foi feito, o seu nome foi posto nesse livro da vida antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia. Veja, seu nome
foi ordenado por Deus e posto no livro da vida antes da fundação do mundo. Você estava ali em seus atributos, você não se lembra? Não, porque você é apenas uma parte de sua vida, você é uma parte de Deus. Quando se torna filho ou filha de Deus, justo como você é uma parte de seu pai terrestre. Isso mesmo. Você é. O macho traz consigo a hemoglobina, o sangue. E quando isso penetrou no óvulo, então você se tornou uma parte de seu pai, de sua mãe, e é uma parte de seu pai também. Assim você é toda uma parte de seu pai. Glória! Isso deixa a denominação fora totalmente. Com certeza deixa Deus em tudo, o único lugar. Note agora o atributo dele. Então, o atributo foi primeiro Deus, o pensamento, o atributo ele próprio, tudo em um, sem ser expressado. Então, quando ele expressou, secundariamente, ele se tornou então a palavra. E então a palavra se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 1, note. É isso. No princípio, mas antes o eterno. Note. No princípio foi a palavra. Quando o tempo começou, foi palavra. Mas antes de ser palavra, era atributo, um pensamento, e então foi expressado. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Essa é esta pessoa misteriosa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mantenha isso aí agora, note. Seu primeiro ser foi Espírito, Deus, sobrenatural, muito bem, o grande eterno. Segundo, ele começou a formar a si próprio em direção à carne numa teofania, que é chamada a palavra, um corpo. Este, então, é o estado em que ele estava quando encontrou Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava em forma de teofania. Chegaremos a isso em um minuto e provaremos. Ele era a palavra, uma teofania, algo que você não podia ver. Poderia estar bem aqui agora, contudo, não se pode vê-la. É bem como a televisão. Está em outra dimensão, a televisão. Pessoas estão se movendo por esta sala agora cantando. Há cores também. Mas o olho está somente sujeito aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está somente sujeito a 5 sentidos, melhor dizendo, e você está somente sujeito ao que a vista está limitada a ver, mas há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação pela televisão. Agora, a televisão não manufatura uma imagem. A televisão somente a canaliza para dentro de um circuito. E então a tela da televisão a apanha, mas a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava aqui quando Elias se sentou no Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Mas só agora se está descobrindo isso. Eles não teriam crido nisso lá atrás. Você teria sido louco se tivesse dito algo assim, mas agora tornou-se uma realidade. E assim é isto, que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui. E algum dia, no grande milênio por vir, será simplesmente mais real que a televisão ou qualquer outra coisa, porque eles estão aqui. Ele revela a si próprio em sua grande forma do que ele afirmou, quando ele faz a si próprio em morfe em seus servos e prova a si próprio. Agora, aqui está ele na forma de espírito. E então ele vem na forma em morfe. Agora, ele apareceu a Abraão em morfe.
Quando Abraão estava retornando da matança dos reis, aqui vem Melquisedeque, falou com ele. Outro dia, no jornal de Tucson, estava lendo um artigo onde houve uma mulher dirigindo pela estrada, creio que a uns 65 ou 80 quilômetros por hora, e ela bateu num velho de sobretudo, gritou e parou o carro. Isso lançou no ar, bem lá no deserto, plano, e ela voltou correndo para encontrá-lo, e ele não estava ali. Então, o que ela fez? Algumas pessoas atrás dela viram isso acontecer, viram o velho voar para cima no ar, com o sobretudo virando. Então, correram de volta para verificar. Não puderam encontrar um homem em lugar nenhum. Chamaram a força policial. A polícia veio examinar o lugar, não havia ninguém ali. Bem, todos testemunharam. O carro fez um barulho, bateu no homem, subiu para o ar e todos viram isso. Testemunhas e 2 ou 3 carros cheios delas viram acontecer. Vieram descobrir que 5 anos atrás houve um velho de sobretudo atropelado e morto no mesmo lugar. Quando você vai embora daqui, não está morto. Tem de voltar mesmo se for pecador e ser julgado conforme as obras feitas no corpo. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Em Morfe, essa é a palavra. Agora, Deus, nesse estágio de sua criação, mais tarde formado em carne, Jesus, a partir do quê? Do grande princípio, Espírito. Então desceu para ser a palavra, mostrando-se. A palavra, contudo, não fez a si mesma, foi apenas falada em Morfe. Depois tornou-se carne, Jesus, mortal, para experimentar a morte por todos nós pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele, ele era Melquisedeque. Ele revelou aqui o que todos os atributos farão na conclusão final. Todo filho de Abraão, todo filho da fé, fará com certeza a mesma coisa. Temos que observar como nós temos de vir. Também, nós o vemos revelado aqui em Ruth e Boaz, como parente redentor, como ele teve de vir para ser carne. Agora, vemos que os atributos, filhos do seu espírito, ainda não entraram no corpo em forma de palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e penhor, esperando pelo penhor transformação do corpo. Agora, a diferença entre ele e você como filho, veja, ele foi no princípio a palavra, um corpo em Morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos sobre Melquisedeque, porque ele se tornou Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, mas ele se tornou Jesus Cristo. Agora, você passou fora disso, porque nessa forma, ele conhecia todas as coisas, e você nunca conseguiu conhecer. Você veio como Adão, como eu, veio do atributo à carne, para ser tentado. Mas, quando esta vida termina aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Ali é para onde vamos. Isso é a palavra, então podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora, nós não compreendemos isso, nunca nos tornamos a palavra, só nos tornamos um homem carne, não a palavra, mas... E veja, claramente esclarece... Você nunca será a palavra, a menos que tenha sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Está vendo? Você não pode ser a palavra, a menos que tenha sido um pensamento. Você deveria estar do pensamento primeiro. Mas veja, para suportar a tentação, você teve de passar fora da teofania, teve de descer aqui em carne para ser tentado pelo pecado. E então, se você suporta tudo o que o Pai me deu, virá a mim. E eu o ressuscitarei nos últimos dias. Veja, você teve de ser primeiro. E então, veja, ele desceu a linha normal de atributo a
Antes da fundação do mundo, seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro. Então, a partir disso, ele se tornou a palavra, a teofania, que podia aparecer, desaparecer. E então, ele se tornou carne e retornou, ressuscitou esse mesmo corpo, numa condição glorificada. Mas você passou fora da teofania e se tornou homem-carne para ser tentado pelo pecado. E então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Ainda não temos o corpo, mas veja, quando esse corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de você, lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está. Veja, isso lança seu corpo em sujeição. Você não tem de dizer, se eu só pudesse parar de beber, se eu pudesse... Simplesmente entre em Cristo e está tudo terminado. Veja, porque seu corpo está sujeito ao Espírito. Não está mais sujeito às coisas do mundo. Elas estão mortas. Elas estão mortas. Seus pecados estão sepultados em batismo. E você é uma nova criação em Cristo. E seu corpo, tornando-se sujeito ao Espírito, tenta viver um tipo certo de vida. Como vocês mulheres que afirmam ter o Espírito Santo saem aqui usando shorts e ties. Como poderia fazer isso? Como poderia o Espírito de Deus em você permitir que fizesse coisas assim? Não pode ser assim. Com certeza não pode. Ele não é um espírito imundo, ele é um Espírito Santo. E então, quando você se torna sujeito a esse Espírito, isso lança o ser inteiro em sujeição a esse Espírito. E esse Espírito não é nada além desta palavra semente manifestada ou vivificada. Aleluia! Vivificada! E quando a Bíblia diz, não faça isso, esse corpo rapidamente se volta para ela. Não há dúvida. E o que é isso? É o penhor da ressurreição. Este corpo será ressuscitado porque já começou. Ele esteve uma vez sujeito ao pecado, e lama, e corrupção, mas agora tem o penhor, ele se tornou celestial. Agora, esse é o penhor de que você irá no arrebatamento. É o penhor. Uma pessoa enferma, deitada, morrendo, nada de resto, a não ser a morte. É tudo que pode acontecer. Eu já vi sombras de pessoas devoradas pelo câncer e tuberculose e vejo essas pessoas, pouco depois disso, perfeitamente normais e fortes. Se não houver cura divina, então não há ressurreição, porque a cura divina é o penhor da ressurreição. Amém. Você sabe que é o sinal de um contrato, não sabe? É a entrada. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Note quão maravilhoso. Nós o amamos. Agora, este corpo está sujeito ao Espírito. Não entrou ainda na forma de palavra, mas nós ainda estamos na forma de carne, mas sujeitos à palavra. A morte na carne nos levará aí. Exatamente a mesma coisa. Pense num bebezinho. Você pode escolher uma mulher, não importa quão má ela seja, quando está grávida e prestes a ser mãe. Observe, antes do bebê nascer, não importa quão cruel a mulher seja, ela se torna muito amável. Há algo nisso que parece pio ao ver que uma mulher precisa se tornar mãe pelo bebê. Que é isso? Aquele corpinho agora ainda não está vivo. Veja, a única coisa que é apenas carne e músculos. Esse pequeno saltar são apenas músculos se contraindo, mas quando sai do ventre, Deus sopra o fôlego de vida nele. E então ele solta um grito agudo. Veja, simplesmente tão certo como há um corpo natural sendo formado, há um corpo espiritual para recebê-lo tão logo ele chegue aqui. Então, quando o homem nasce de novo do céu, ele se torna um bebê espírito em Cristo.
Então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, ao qual nós vamos. Então esse corpo retorna e apanha o corpo glorificado. É por isso que Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam em prisão. Voltou a essa teofania. Oh, maravilhoso. Graças a Deus. 2 Coríntios 5:1. Se este corpo terrestre se desfizer, este tabernáculo terrestre, temos outro. Veja, passamos fora disso para vir direto de Deus, o atributo, a carne, para ser tentados e testados pelo pecado, como Adão foi. Mas quando o teste da sua palavra terminar, então seremos tirados ou levantados a esse corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. É a palavra aí que nós pulamos para vir ao redor, aqui embaixo, para ser tentados e testados. Se tivéssemos passado por isso, não haveria tentação. Saberíamos todas as coisas. É por isso que Jesus sabia tudo, porque ele foi a palavra antes de ser carne. Então nós nos tornamos a palavra. E aqui estamos, formados à imagem da palavra, para sermos participantes da palavra, alimentarmos-nos da palavra, sendo predestinados desde o princípio. Estão vendo essa pequena centelha de vida que vocês tinham em vocês desde o princípio, quando começaram a jornada? Muitos de vocês podem se lembrar quando se uniram a essa igreja e se uniram a outra igreja, isso e aquilo, nada satisfazia. Mas um dia vocês reconheceram isto. Isso mesmo. A outra noite eu estava ensinando em algum lugar, acho que foi na Califórnia ou no Arizona, sobre, eu creio que contei a pequena história aqui sobre um homem pôr uma galinha para chocar, pôs um ovo de águia ali embaixo e quando essa águia saiu do ovo, era o pássaro mais engraçado que aqueles frangos já tinham visto. Ela caminhava para lá e para cá, era um feioso entre eles, porque não conseguia entender como aquela galinha cacarejava e ciscava aquele monte de esterco, comia, não dava para entender. Ela dizia, venha e se banquetei, querido. Mas ela era uma águia, simplesmente não comia isso, não era o seu alimento. Então ela pegava gafanhotos e tal, sabe, e chamava os franguinhos, e todos aqueles franguinhos cacarejando e comendo. Mas a águiazinha não conseguia, não lhe parecia certo. Então, um certo dia, sua mãe veio atrás dela, e ela ouvia aquela galinha cacarejar, tentava cacarejar o melhor que podia, mas não conseguia. Tentava piar como um frango, mas não conseguia. Veja, era uma águia. Ela, para começar, era uma águia. Ela apenas foi chocada debaixo de uma galinha. É como alguns membros da igreja. Mais ou menos assim, mais ou menos de uma ninhada. Isso mesmo. Mas certo dia sua mãe passou por cima voando e ela gritou. Ela reconheceu. Pareceu certo. Porque ela era uma águia para começar. É assim que é com o evangelho, a palavra, o poder de Jesus Cristo. Quando um homem foi predestinado para a vida eterna, ele ouve aquele toque verdadeiro, aquele grito agudo de Deus, nada pode impedi-lo disso. A igreja pode dizer, os milagres passaram, cococó, fique aqui como isso, fique aqui como aquilo, e aquelas coisas de terreiro não servem mais, acabou. Tudo é possível, ela se levanta da terra. É por isso que é o problema de tantos cristãos hoje, que não conseguem tirar os pés da terra. A velha mamãe diz, filho, salte, você é águia, vem aqui onde estou. Disse mamãe, nunca saltei na vida. Ela diz, bem, salte, você era águia para começar, você não é frango. Sim, deu o seu primeiro salto e bateu as asas, não fez muito bem, mas se levantou da terra. E é assim que fazemos, nós aceitamos a Deus pela fé, pela palavra escrita. Há algo ali, e é essa vida eterna. Você foi predestinado a isso. Seu avô e sua avó eram águias. Ele era uma águia, desde lá até aqui. A águia não se mistura com outras coisas. Não é híbrido, não. É uma águia.
Então, depois que você reconheceu que a própria palavra de Deus era alimento de águia, então você deixou as outras coisas. Então, você foi formado à imagem viva do Deus vivo. Você soube da sua teofania. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando, você diz. É isso mesmo, meu Branham? Muito bem, tomemos algumas águias e olhemos para elas por alguns minutos. Houve um homem chamado Moisés, todos sabem que um profeta é chamado a águia na Bíblia. Houve um profeta chamado Moisés. E certo dia, Deus o chamou, não permitiu que ele atravessasse para a terra e ele morreu sobre uma rocha. Os anjos o levaram embora e o sepultaram. Houve outro homem, uma águia, que nem teve de morrer. Atravessou o Jordão e Deus fez descer um carro. E este manto de carne caiu e se levantou e apanhou o prêmio eterno 800 anos depois. 800 anos depois, no Monte da Transfiguração. Aqui se encontravam esses dois homens. Fazia centenas de anos que o corpo de Moisés apodrecera, mas aqui estava ele em tal forma que até Pedro, Tiago e João o reconheceram. Amém! Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra, você tem um corpo esperando depois que você partir deste mundo. Ali se encontravam eles no Monte da Transfiguração em sua teofania, porque eles eram profetas a quem a palavra vinha. Também notemos outro profeta, certa vez chamado Samuel. Ele era um grande homem, tinha ensinado Israel, disse-lhes que não deviam ter um rei. Ele disse, alguma vez vos disse alguma coisa em nome do Senhor que não se cumpriu? Eles disseram, não, tudo que sempre nos disseste no nome do Senhor se cumpriu. Ele era profeta e ele morreu. Depois de uns 3 ou 4 anos, o rei se meteu em dificuldades. Isso foi antes do sangue de Jesus Cristo ter sido derramado. Ele estava no paraíso e uma feiticeira de Endor chamou alguém para vir e consolar Saul. E quando a feiticeira o viu se levantando, ela disse, eu vejo Deus que sobe da terra. E depois que o homem estava morto, sepultado e podre no túmulo, aqui se encontrava ele ali, naquela caverna, com seus mantos e profeta, e ainda era profeta. Amém. Porque disse, porque me chamaste do meu repouso, vendo que te tornaste inimigo de Deus? Observe-o profetizar. Amanhã à noite, a esta hora, tu estarás comigo. Ele ainda era profeta, ainda que tivesse partido deste corpo. Veja, ele tinha se tornado aqui e era parte daquela palavra e ele entrou na vida da carne de volta ao corpo que tinha sido preparado para ele antes da fundação do mundo. Ele entrou na teofania, a qual era a palavra. Entendeu? É para aí onde todos os crentes vão quando nós formos embora daqui. Então, nessa forma, o véu é erguido. Você vê, você é a palavra também quando entra ali. Como um bebezinho, como eu disse faz pouco. Agora, note, louvado seja Deus por estes selos que se abrem. É a minha oração para saber estas coisas. Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque vem à vista. O que? Ele era Deus, a palavra, antes de se tornar carne. Deus, a palavra, porque ele tinha de ser. Ninguém mais podia ser imortal como ele. Veja, eu tive pai e mãe. Você também. Jesus teve pai e mãe. Mas este homem não teve pai, nem teve mãe. Jesus teve um tempo em que começou, este homem não teve. Jesus deu sua vida, este homem não podia porque ele era a vida. E é o mesmo homem o tempo todo. Espero que Deus lhe revele isso. A mesma pessoa, o tempo todo. Note seu título. Rei de Justiça, agora Hebreus 7:2, Rei de Justiça e Rei de Paz. Ele é 2 reis. Agora observe, Hebreus 7:2, Rei de Justiça, também o Rei de Paz. Ele é 2 reis ali. Agora, desde que veio na carne,
e recebeu seu corpo em cima. Em Apocalipse 21:16, ele é chamado o Rei dos Reis. Ele é todos os três juntos. Veja, Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Reuniu-se tudo do mesmo modo que alma, corpo e espírito. Tudo vem formar um. Também ele é o Pai, que foi o primeiro, Filho e Espírito Santo. O Espírito, Rei de justiça. O atributo Espírito, Teofania, Rei de paz. Teofania. E em carne ele foi Rei dos Reis. A mesma pessoa. Quando a teofania, Moisés ouviu, Êxodos 33:2, ele era uma teofania. Moisés queria ver Deus. Ele tinha ouvido sua voz, ouviu falar com ele, visto-o na sarça ali como uma grande coluna de fogo. E ele disse, quem és tu? Eu quero saber quem és. Moisés disse, colocarei, se tu me deixares ver-te, gostaria de ver tua face. Ele disse, homem algum pode ver minha face. Ele disse, colocarei a minha mão sobre os teus olhos e eu passarei, e tu podes ver as minhas costas, mas não a minha face. Está vendo? E quando viu, eram as costas de um homem. Era uma teofania. Então, a palavra que veio a Moisés, eu sou, que era a palavra. A palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo numa sarça ardente, o eu sou. Como a palavra da teologia, da teofania, melhor dizendo, desculpe-me, veio a Abraão como um homem sob o carvalho. Agora, olha aí, veio um homem a Abraão, 3 deles, e se sentaram embaixo de um carvalho. 3. E note, depois que ele conversou com Abraão, porque ele veio, Abraão, sendo o tal com a promessa e a mensagem do filho vindouro, e também ele era o profeta, palavra de Deus, que estava confiando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não fosse. Está vendo quão perfeita é a palavra? A palavra veio ao profeta. Veja, ali estava Deus numa teofania. E a Bíblia diz, a palavra vem ao profeta. E aqui estava a palavra na teofania. Agora você diz, aquele era Deus? Abraão disse que era. Ele disse que o seu nome era, ele o chamou Elohim. Agora em Gênesis 1 você encontra, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. Em Gênesis 18 encontramos que Abraão chamou esta pessoa que se sentou ali e conversou com ele, e pôde contar-lhe os segredos do seu coração, contar-lhe o que Sara estava pensando atrás dele. Abraão disse, é Elohim. Ele estava numa forma de teofania, entendeu? Note. Depois, agora, verificamos que ele estava então na forma de teofania. Ele o chamou o Senhor Deus, Elohim. Agora em Gênesis 18 encontramos que isso é verdade. Agora note. Abraão, havia 3 deles juntos, mas quando Abraão encontrou os 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló, lá em Sodoma, 2 deles desceram lá, e Ló viu 2 vindo, e ele disse, meus senhores. Veja o que aconteceu. Em primeiro lugar, Ló não era profeta. Isso mesmo. Ou nem era ele mensageiro da hora. Portanto, não tinha revelação dele. Isso mesmo. Ló pôde chamá-los senhores. 1 deles, ele ainda podia chamá-los senhores, mas não importa quantos Abraões visse, ainda era um senhor. E ali está Deus. Este era o Melquisedeque. Note, depois que a batalha terminou, Melquisedeque serviu seu filho vitorioso à comunhão. Pense nisso. Parte dele mesmo. Agora, queremos ver aqui em tipo, aqui está em vista a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. Depois que a luta terminar, depois que você se desgastou, então é quando participa de Cristo.
torna-se parte deste ser. Entendeu? Jacó lutou a noite toda e não o soltou até que ele o abençoou. Isso mesmo, batalhou pela vida. E depois que a batalha terminar, então Deus lhe dá de si mesmo. Essa é a sua verdadeira comunhão. O pãozinho e hóstia somente representam-na. Você não devia tomá-lo, a menos que tenha lutado por isso e tenha tornado parte de Deus. Lembre-se, nessa época a comunhão nunca havia sido instituída até a morte de Jesus Cristo, centenas e centenas e centenas de anos mais tarde. Mas Melquisedeque, depois que seu filho Abraão havia ganho a vitória, Melquisedeque o encontrou, ele lhe deu vinho e pão, mostrando que depois que esta batalha terrena terminar, nós o encontraremos nos céus e tomaremos a comunhão de novo. Será a ceia das bodas. Eu não mais beberei da vide, eu comerei o fruto até que o coma e o beba de novo convosco no reino de meu Pai, certo? Note outra vez, Melquisedeque foi encontrar-se com Abraão antes dele voltar para casa. Que tipo bonito que temos aqui. Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes dele voltar para casa depois da batalha. Nós nos encontramos com Jesus nos ares antes de irmos para casa. Isso mesmo, segundo Tessalonicenses nos diz isso, porque nós o encontraremos nos ares. Um belo tipo de Rebeca encontrando Isaac no campo, no frescor do dia. Nós o encontraremos nos ares. Segundo Tessalonicenses nos diz isso, porque os que ficarmos vivos não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, os que ficarem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Perfeitos todos estes tipos. Portanto, a teofania, se você morreu e entrou nessa teofania que acontece, a teofania vem à terra para pegar o corpo redimido. Se você está aqui nos ares, você pega o corpo para encontrar a teofania. Aí está, aí arrebatados, e vamos a nos encontrar com o Senhor nos ares. Quem é este Melquisedeque a não ser Deus? Agora vemos aqui claramente o segredo completo da nossa vida em jornada e morte e para onde vamos depois que morrermos. Também a predestinação está em plena vista aqui. Agora ouça bem enquanto ensinamos isto. As etapas do eterno propósito que ele teve em seu segredo, foi agora revelado. Note, há ainda 3 etapas para a perfeição. Exatamente como ele redime o mundo. Da mesma forma, ele redime sua igreja, redime o povo em 3 etapas. Agora veja, primeiro é justificação, como Lutero pregou. Segundo, santificação, como Wesley pregou. Terceiro, batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. Então vem o arrebatamento. Agora o mundo, como ele redimiu o mundo? Em primeiro lugar, o que ele fez quando ele pecou, ele o lavou inteiramente no batismo em água. Isso mesmo. Então ele derramou seu sangue sobre ele da cruz e o santificou e o chamou seu. E então o que ele faz? Assim como ele arrancou todo o mundo de você e renovou tudo pelo batismo ardente do Espírito Santo, ele também renovará o mundo e ele será queimado totalmente com fogo e limpa todo germe por milhões de milhas de altura. Toda coisa é inteiramente limpa e então há um novo céu e uma nova terra, justamente como você é uma nova criatura em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo lança a mão de você. Veja, aí está. Tudo está tão simples quanto possa ser. Tudo é em 3. O nascimento natural é em 3. Qual é a primeira coisa que acontece? Uma mulher que tem um bebê rompe primeiro o quê? Água. O que rompe a seguir? Sangue. Qual é o próximo processo? Vida. Água, sangue e espírito. O que acontece à planta? Apodrece. Qual é a primeira coisa? Talo. E a próxima? Borla. Qual é a próxima? Casca. Então, o grão sai disso. Exatamente as 3 etapas até chegar ao grão. Exatamente. Deus vindica isso. Isso sempre tem sido certo. Deus vindica que é verdade. Mostra claramente. O predestinado é o único que é considerado na redenção.
Entendeu? Deixe-me dizer novamente, o predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem estar fingindo, pensando que são, mas a verdadeira redenção são aqueles que são predestinados, porque a própria palavra redimir significa trazer de volta. Certo? O redimir é algo. Redimir uma coisa é trazê-la de volta ao seu lugar original. Aleluia! Deste modo, são somente os predestinados que serão trazidos de volta, porque os outros não vieram dali. Veja, trazer de volta, sendo eterno com ele no princípio, a vida eterna que você tinha, seu pensamento do que você era somente. Ele quis que eu me encontrasse no púlpito, digamos, quis que você sentasse no assento esta noite. Então, estamos servindo ao seu eterno propósito, e o que partiu do lar somente vem à terra para servir ao seu propósito. Está certo? Muito bem. Então, depois que tiver terminado, é trazido de volta num estado glorificado. É amadurecido e trazido de volta. Não é de admirar que Paulo pudesse dizer, quando estavam construindo um cepo para decepar-lhe a cabeça, ele disse: onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ele disse: morte, dize-me onde podes me fazer gritar. Sepulcro, dize-me como vais me reter, porque eu sou um possuidor da vida eterna. Amém! Ele reconheceu. Morte, inferno, sepultura, nada podia retê-lo e nada pode nos causar dano. Nós temos vida eterna. Ele compreendeu que estava abençoado com vida eterna, exatamente como uma gotinha de orvalho. Se eu entendo, eu não sei muito sobre química, mas deve ser o congelamento da umidade ou atmosfera. E quando a noite fica fria e escura, ela cai dos céus e goteja sobre a terra. Ela caiu de algum lugar. Mas na manhã seguinte, antes do sol nascer, ela está ali tremendo de frio, mas basta o sol nascer, veja começar a brilhar. Ela está feliz, porque o sol irá chamá-la de volta ao lugar de onde ela veio. E é assim como cristão. Aleluia! Sabemos, quando caminhamos à presença de Deus, algo em nós nos diz que viemos de algum lugar e estamos voltando por esse poder que está nos puxando. A gotinha, ela brilha, resplandece e grita, porque sabe que veio de lá de cima e esse sol irá içá-la de volta. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe, aleluia, quando entra em contato com o Filho de Deus, que será içado daqui a algum dia, porque quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém. Agora, note, agora nós vemos Melquisedeque e por que Maria não foi sua mãe. É por isso que ele a chamou mulher, não mãe. Ele não teve pai, porque ele era o pai da eternidade, os três em um. Ele não teve mãe? Com certeza que não. Ele não teve pai porque ele era o pai. Como o poeta disse certa vez, falando um grande elogio a Jesus, ele disse: eu sou o que falou a Moisés numa sarça ardente de fogo. Eu sou o Deus de Abraão, a brilhante estrela da manhã. Eu sou Alfa, Ômega, princípio desde o fim. Eu sou a criação inteira. E Jesus é o nome. Isso mesmo. Ó, quem dizes que eu sou e de onde dizem que vim? Conheces meu Pai ou podes dizer seu nome? Aleluia! Esse é o nome do Pai. Sim, eu venho em nome de meu Pai e não me aceitastes. Está vendo? Com certeza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este Melquisedeque se tornou carne. Ele revelou a si próprio como filho do homem quando veio como profeta. Ele veio em três nomes de filho: o filho do homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi.
Quando esteve aqui na terra, ele foi homem para cumprir a Escritura. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Assim, ele teve de vir como profeta. Ele nunca disse, eu sou o filho de Deus. Ele disse, eu sou o filho do homem. Crês no filho do homem? Porque é disso que ele tinha de testificar, porque isso é o que ele era. Agora, ele veio em outro nome de filho. Filho de Deus, o invisível, o Espírito. E quando vem novamente, ele é filho de Davi para sentar em seu trono. Agora, quando ele esteve aqui, se fez carne, ele foi chamado o Filho do Homem. Agora, como ele se deu a conhecer ao mundo como Filho do Homem, o profeta, certo dia, eu estava contando uma história de Pedro e André, seu irmão. Eles eram pescadores. E seu pai, Jonas, era um grande crente idoso. Certo dia disseram que ele se sentou na lateral do barco. Ele disse, filhos, vocês sabem como temos orado quando precisamos de peixe? Eles eram pescadores comerciais. Ele disse, nós temos confiado em Deus, Jeová, para nosso sustento. E estou ficando velho agora, não posso ficar com vocês, rapazes, por muito tempo mais. E tenho sempre, como todo verdadeiro crente, esperado pelo tempo quando esse Messias virá. Temos tido todos os tipos de falsos, mas virá um verdadeiro algum dia. E ele disse, quando este Messias vier, eu não quero que vocês sejam enganados. Este Messias não será apenas um teólogo, ele será um profeta. Porque nosso profeta Moisés, o qual seguimos, ele disse. Agora, qualquer judeu crerá em seu profeta. Ele é ensinado para saber isso. E se o profeta diz algo que é assim, então isso é verdade. Mas Deus disse, se houver um dentre vós espiritual profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele. E se o que ele disser se cumprir, então ouvi-o e temei-o. Mas se não, então não o temais de modo algum. Está vendo? Assim, essa era a vindicação do profeta. Assim, Moisés foi verdadeiramente um profeta vindicado. E ele disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta do meio de ti, de vós, de teus irmãos, como eu, e todo o que não ouvir será extirpado do fogo. Ele disse, agora, filhos, lembrem-se que, como hebreus, nós cremos nos profetas vindicados de Deus. Agora, ouçam bem. Não percam. E ele disse, quando o Messias vier, vocês o conhecerão porque ele será um Messias profeta. Agora disseram que foi há 400 anos. Nós não tivemos um profeta desde Malaquias, mas ele será. Um dia, depois da sua morte, poucos anos, seu filho André estava passeando pela margem e ele ouviu um homem selvagem do deserto dizendo, esse Messias se encontra entre vós agora. Aquela grande águia que se levantou no deserto e voou até lá disse, o Messias está entre vós agora mesmo? Não o conhecemos ainda, mas ele se encontra entre vós. Eu o conhecerei porque verei um sinal vindo do céu. Um dia, ele disse, aí, eis está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá se foi este homem a encontrar seu irmão. Ele disse, Simão, quero que você venha cá. Encontramos o Messias. Oh, André, você está consciente disso? Oh, eu sei, mas esse homem é diferente. Onde está ele? De onde ele veio? Jesus de Nazaré, aquela cidade pequena e pecaminosa. Ora, ele não poderia vir de um lugar pecaminoso e vil como aquele. Vem e veja. Finalmente persuadiu a ir certo dia. Assim, quando ele veio à presença desse Messias, Jesus ali de pé falando com o povo, quando ele caminhou à presença dele, ele disse, teu nome é Pedro e és filho de Jonas. Foi isso. Ele recebeu as chaves do reino. Por quê? Ele sabia que aquele homem não o conhecia. E como ele o conheceu, e aquele velho pai piedoso que ele havia ensinado a crer no Messias, lá se encontrava um homem chamado Filipe. Ele ficou muito emocionado. Ele conhecia outro homem com quem tinha estudado a Bíblia. Lá se foi ele em torno da colina e se encontrou com ele no pomar de oliveiras. Estava ali ajoelhado, orando. Tinham tido muitas lições da Bíblia juntos, de modo que foi até lá. E ele disse, depois que ele tinha acabado de orar, disse, venha ver quem encontramos. Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele é o Messias que estamos esperando agora.
Posso ouvir Natanael dizer: ah, Felipe, você não perdeu o controle de si, perdeu? Ah, não. Agora deixe-me dizer-lhe, sabe, temos estudado a Bíblia juntos e o profeta disse que o Messias, como ele seria profeta. Lembra-se daquele velho pescador de quem você comprou peixe e não tinha instrução suficiente para assinar o nome chamado Simão? Sim, Ele se aproximou e sabia uma coisa, esse Jesus de Nazaré disse que seu nome era Simão, mudou seu nome para Pedro e que é pequena pedra. Ele disse: quem foi seu pai? Bem, ele disse: eu não sei, poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele disse: não falemos acerca disso, vamos ver. Então, boa ideia. Assim, aqui vem Felipe trazendo Natanael, e quando ele se aproximou, Jesus, provavelmente de pé falando, orando pelos enfermos na fila de oração, e quando ele se aproximou até onde Jesus estava, Jesus olhou em volta para ele e disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, você diz: bem, era como ele estava vestido? Não, todos os orientais vestem-se assim. Ele poderia ter sido sírio ou ter sido qualquer outra coisa, barba ou vestuário. Ele disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. De outra forma, um homem honesto e sincero. Bem, isso de certo modo deixou Natanael sem jeito. Disse: Rabi, que significa mestre? Rabi, quando me conheceste? Como soubesse que eu era judeu? Como soubesse que eu era honesto e sem dolo? Ele disse: antes que Felipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da árvore. A 24 quilômetros de distância, do outro lado da região, no dia anterior. O que ele disse? Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Mas ali estavam os sacerdotes pretensos formais. Disseram: este homem é Beelzebul, um adivinho. Jesus disse: eu os perdoarei por isso. Agora lembre-se, eles nunca disseram em voz alta, disseram no coração, e ele percebeu seus pensamentos. Isso mesmo, isso é o que a Bíblia disse. Chame de telepatia se quiser, mas ele conheceu seus pensamentos. E ele disse: eu os perdoo por isso, mas algum dia o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa depois da sua partida. Falar uma palavra contra ele nunca será perdoado nesse século ou no futuro, certo? Agora, esses eram judeus. Então, certo dia, era-lhe necessário ir a Samaria. Mas um pouco antes de fazermos isso, encontramos a mulher ou o homem ao passar pela porta chamada Formosa, que ele foi curado, e Jesus conheceu sua condição. Ele disse: toma tua cama e vai para casa. E ele o fez e ficou são. Então vemos os judeus, alguns deles o receberam, alguns criam, alguns não. Por que não criam? Não foram ordenados à vida, não eram parte daquele atributo. Agora lembre-se, eram sacerdotes, grandes homens. Pense naqueles teólogos dos sacerdotes, homens que não se poderia apontar uma falha na vida. Jesus disse: vós tendes por pai é o diabo e suas obras fazeis. Se fosses de Deus, crerias em mim. Se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Elas testificam de quem eu sou. Agora, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus disse: as obras que eu faço, aquele que crê em mim também fará. Certo? Note, esse era o verdadeiro Melquisedeque agora. Agora, note novamente, havia só 3 raças de pessoas. Vocês me ouviram falar que eu era segregacionista. Todos cristãos são segregacionistas, não de cor, mas de espírito. A cor da pele do homem não tem nada a ver. Ele é um filho de Deus por nascimento, mas um cristão, Deus disse: separai-vos para mim, saí do meio deles. Ele é segregacionista da imundície entre o certo e o errado. Mas note, tinha uma segregação então, uma segregação racial, que eram os samaritanos, e há somente 3 raças de pessoas na terra. Se cremos a Bíblia, que são o povo de Cão, Sem e Jafé. São os 3 filhos de Noé, todos descendemos disso. Isso mesmo. Isso nos torna todos, a partir de Adão, o que nos torna todos irmãos. A Bíblia diz: de um só fez Deus toda a geração dos homens.
somos todos irmãos através da corrente sanguínea. Um homem de cor pode dar a um homem branco transfusão de sangue, ou vice-versa. O homem branco pode dar ao japonês o amarelo, o índio, o vermelho, ou qualquer outro, o jafenita, ou qualquer outro que seja. Ele poderia lhe dar uma transfusão de sangue, porque somos todos do mesmo sangue. A cor da pele não tem nada a ver em que vivemos. Mas quando somos segregados, é quando saímos do mundo, como ele tirou Israel do Egito. Isso é quando somos segregados das coisas do mundo. Agora, eles eram o povo de Cão, Sem e Jafé. E se tivéssemos tempo para retroceder nas genealogias, você poderia ver o anglo-saxão de onde veio. Agora, esse foi o judeu, os samaritanos, que eram meio judeus e gentios, que se casaram com gentios nos feitos de Balaão e Moabe. Eles eram samaritanos e havia judeus e gentios. Agora, nós, anglo-saxões, não tínhamos nada a ver com nada disso. Nós não críamos em nenhum Messias, nem nada mais. Nós não estávamos esperando um. Fomos introduzidos depois. Jesus veio aos seus, e os seus não o receberam. E ele disse aos seus discípulos, não ireis pelo caminho das gentes, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. E ele foi somente as ovelhas perdidas de Israel. E note, ele se manifestou como filho do homem perante os judeus, rejeitaram isso. Agora, os samaritanos, sendo meio judeus e gentios, criam também e estavam esperando por um Messias. Nós não estávamos, nós éramos pagãos com clavas nas costas, adorando ídolos, os gentios, mas agora, certo dia, São João 4, era-lhe necessário passar por Samaria, a caminho para Jericó, mas subiu em torno de Samaria. E enquanto ia para lá, sentou-se junto ao poço, lá de fora da cidade, chamada Sicar. E o poço, se você já esteve lá, é um pequeno panorama, mais ou menos como este aqui. Há uma fonte pública de água, onde todos vão, e as mulheres vão de manhã, pegam um cântaro de água, põem na cabeça, um em cada quadril, e caminham com isso sem nunca derramar uma gota de água. Conversam umas com as outras, assim iam, o povo ia até lá, de modo que era aproximadamente 11 horas do dia, assim. Ele enviou seus discípulos à cidade para comprar algumas provisões de alimento. Havia uma mulher que era de má fama, nós a chamaríamos hoje de mulher de meretriz ou prostituta. Ela teve muitos maridos. Assim, enquanto Jesus estava sentado, essa mulher saiu por volta das 11 horas. Veja, ela não podia vir com as virgens quando vinham de manhã pegar água. Ela tinha de esperar até que todas elas não se misturavam como se misturam agora. Ela era marcada. Ela saiu para pegar um pouco da água assim, apanhou a vela, a manivela, e pôs os ganchos no jarro, começou a baixá-lo e ouviu alguém dizer, mulher, dá-me de beber. Agora lembre-se, este é Melquisedeque, este é Jesus ontem, o filho do homem. E ela olhou em volta, viu um judeu, então ela disse, Senhor, não é apropriado a um judeu pedir alguma coisa a uma samaritana, sou uma mulher de Samaria, de modo que falaste fora de lugar. Tu não devias ter me pedido uma coisa como essa. Nós não nos comunicamos uns com os outros. Ele disse, mas se conheceres quem está falando contigo, tu me pedirias de beber? Ela disse, como tirarás? O poço é fundo e não tens como tirar. Ele disse, a água que eu dou é a água da vida, jorrar para a vida eterna. Ele conversou com ela até descobrir qual era a sua condição. Observe o que ele disse agora. Vai, pega o teu marido e vem cá. E ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste a verdade, porque tiveste 5, e aquele com quem agora vives não é teu. Assim, nisso, disseste a verdade. Note a diferença entre essa mulher e aquele bando de sacerdotes. Ela sabia mais acerca de Deus do que aquele bando inteiro de sacerdotes, juntos. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Ela disse, não temos tido um por 400 anos. Agora sabemos que o Messias virá. E quando o Messias vier, isso é o que ele fará. Esse era o sinal do Messias, porque ele era o filho do homem. Disse, isso é o que ele fará quando vier. Tu deves ser o seu profeta. Ele disse, eu o sou. Ninguém mais podia dizer isso. Ela soltou aquele cântaro e correu para a cidade e disse, vinde e vede um homem que me disse o que tenho feito.
Porventura não é este o próprio Messias? Agora lembre-se, ele prometeu fazer essa mesma coisa no fim da raça gentia. Os judeus tinham tido 4.000 anos para esperar por esse Messias, 4.000 anos de ensino que ele viria. E o que ele faria quando chegasse ali? Falharam em vê-lo ou falharam em reconhecer. E quando ele se deu a conhecer nos próprios termos da Bíblia, em que ele disse que faria quando ele tinha sido uma teofania, então se tornado carne e habitado entre eles, falharam em ver isso e chamaram suas obras do demônio. Agora, tivemos 2.000 anos de ensino através da Igreja Católica Romana e depois dos apóstolos, então passamos pela Igreja Católica grega e tal, continuando até a era de Lutero, Wesley e tudo mais. 900 organizações daí tiveram todas essas eras de ensinos. Agora, ele prometeu, pouco antes do tempo do fim, que o quadro de Sodoma e Gomorra iria novamente, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do tempo do fim, o Filho do Homem se manifestará novamente. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu, um pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Estarei convosco, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Veja, os samaritanos foram verdadeiramente, do sermão da minha última noite, foram Agar, veja, um tipo pervertido. Os judeus foram Sara, ou foram saraitas, mas os gentios são de Maria, a semente real de Abraão. Agora, está prometido que nesses últimos dias, este mesmo Deus, este mesmo Cristo, voltaria aqui e se manifestaria como Filho do Homem. Por quê? Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. E se ele deixasse aqueles judeus passarem e dar-lhes esse sinal messiânico, e então vir ao fim do ensino gentil e deixá-los continuar só em teologia, ele seria injusto. Ele tem de fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, ele é o mesmo. E ele prometeu em Malaquias 4 e em todas as diversas escrituras que nos últimos dias a igreja estaria estabelecida exatamente como está hoje e o mundo estaria. Veja o mundo hoje. Veja a condição sodomita, veja os terremotos em diversos lugares, coisas que estão acontecendo, veja a igreja, a confusão em que se encontra da Babilônia. Olhe para o mensageiro, a ela, um Oral Roberts e um Billy Graham. G-R-A-E-H-A-M. A primeira vez que tivemos um mensageiro todas as eras, que seu nome termina em H-A-M, como Abraham. Abraham são 7 letras, Graham são 6 letras. Onde está ele? Para o mundo. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. Agora, olhe para eles lá em Sodoma. E lá estão seus mensageiros lá falando-lhes. Mas então onde está aquela semente real de Abraão? Onde está o seu sinal que ele disse? Como aconteceu nos dias de Sodoma, em que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando atrás dele, em seu coração, na tenda. O último sinal antes que o mundo gentio fosse destruído pelo fogo. E a igreja recebeu o seu último sinal antes que o mundo inteiro seja destruído. Esse reino gentio seja destruído pelo fogo. A ira de Deus. Creem nisso? Esse Melquisedeque foi carne. Representou a si próprio num corpo humano. E então depois ele se fez carne. E agora, esta noite, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Creem nisso? Quem é este Melquisedeque, então, que é o mesmo ontem e hoje? Nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve princípio de dias, nunca teve fim de vida. Ele encontrou Abraão, que tipo de sinal ele realizou? Então, quando se fez carne, disse que se repetiria novamente um pouco antes do tempo do fim. Creem nisso? Eu creio nisso. Oremos. Querido Deus,
Eu creio nas Escrituras que tu disseste que eras o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, sinceramente, em meu coração, Senhor, sei que algo está para acontecer. Não posso estritamente identificar. Temo dizer qualquer coisa, Senhor. Tu conheces o coração do teu servo. E quantas vezes, no decorrer das eras, quando tu enviaste coisas, as pessoas falharam em ver, o homem está constantemente louvando a Deus pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele fará, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim tem sido no decorrer das eras, porque a igreja romana falhou em versão patrício como profeta de Deus. Por que mataram Joana d'Arc quando ela era uma profetisa? Queimaram-na como feiticeira. Pai, é sempre passado. Tu ocultas isso dos olhos dos sábios e instruídos. Não é de admirar que tu disseste àqueles sacerdotes: vós adornai os sepulcros dos profetas e sois os que os põem ali. Depois que partem, vem seu erro. Sempre te perseguem, Senhor, em qualquer forma que tu venhas. Rogo esta noite, Deus, só mais uma vez. Amanhã está planejado para irmos a Tucson. Há outras partes do mundo, outras cidades em que devemos pregar. Mas, querido Deus, pode haver desconhecidos aqui esta noite que nunca ouviram palavras pregadas, mas nunca foi visto manifestado. Como te pedi no começo, quando aqueles discípulos, Cleopas e seu amigo, vindo de Emaús, estavam caminhando pela estrada e tu saíste do arbusto e começaste a falar com eles. Depois da ressurreição, pregaste a eles. Ora, ele disse: nécios, tardos de coração, não sabeis que Cristo devia padecer essas coisas, então entrar na sua glória. Mas ainda não reconheceram. O dia todo caminharam contigo e ainda não reconheceram. Mas certa noite, chegou a noite, e eles te constrangeram a entrar. Quando entraram na pequena hospedaria, fecharam as portas. Então tu fizeste algo que fizeste antes da crucificação, e eles reconheceram que era Cristo ressuscitado. Em alguns momentos tu estavas atrás das cortinas e te havias ido. Rapidamente correram contar aos discípulos: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Pai Deus, eu creio que tu ainda estás vivo, sei que estás, e provaste isso tantas vezes. Poderias fazer isso mais uma vez para nós, Senhor, se encontrarmos graça em tua vista. Permite que aconteça mais uma vez. Sou teu servo, esses são teus servos aqui, Senhor. Tudo o que eu disse não montaria. Apenas uma palavra da tua parte seria mais do que eu disse nessas 5 noites ou 5 mensagens. Seria mais. Só uma palavra da tua parte. Não falará, Senhor, para que as pessoas possam saber que eu lhes disse a verdade. Concede, Deus, peço em nome de Jesus mais esta vez. Amém. Agora, eu não os conheço, conheço alguns, conheço este rapaz sentado aqui, conheço o Bill Dow sentado ali. Aqui está o irmão Blair, Rodney Cox. Difícil ver aí. Neste lado, no momento, não consigo ver ninguém que eu conheça. Agora, quantos aqui sabem que sou desconhecido para vocês? Ergam a mão. Sabem que eu não sei nada a respeito de vocês? Ergam a mão. Em ambos os lados. Quantos aqui tem algo errado ou algo que você sabe que eu nada sei a respeito? Por favor, ergam as mãos. Agora, seria totalmente, inteiramente impossível eu saber algo a seu respeito. Por outro lado, então, isso teria de vir de alguma revelação do Espírito. E sendo que eu lhes disse todas essas noites, e hoje à noite, que ele não está morto, ele está aqui, e prometeu fazer a mesma coisa, e prometeu que viria um tempo nos últimos dias, conforme Malaquias 4 e conforme São Lucas, em que ele apareceria novamente em forma humana entre o seu povo e faria as mesmas coisas, revelaria a mesma coisa, o mesmo sinal messiânico. Quantos sabem disso? Vocês, leitores da Bíblia, sabem que isso é verdade? Digam amém. Devem ser todos leitores da Bíblia. Agora, sei que é estranho para as pessoas hoje, mas ainda é a verdade. Essa é a razão porque não conheceram Jesus de Nazaré, conheciam seus credos da igreja, mas não o conheciam, porque... mas ele veio exatamente como a Bíblia disse, não um teólogo, não um sacerdote, ele veio como profeta.
e os seus não o receberam. Agora, se Deus cumprir a sua palavra, e se algo acontecer e cair sobre alguém que eu conheça, então pegarei outra pessoa. Vejam, eu quero alguém que eu não conheça. E quero que vocês orem. Agora vejam, houve uma pequena mulher certa vez que tinha uma fraqueza, tinha desembolsado seu dinheiro para com os médicos e não puderam fazer nada por ela, e ela disse em seu coração: se eu puder tocar as vestes daquele homem, ficarei sã. Lembram-se da história? E então todos tentaram fazê-la ficar atrás, mas ela forçou o seu caminho no meio dos outros para chegar até ele e se sentou. Agora ouçam bem, então quando ela fez isso, Jesus virou-se e disse: quem me tocou? Ora, Pedro, o apóstolo, o repreendeu. Ele deve ter dito algo assim: Senhor, não digas uma coisa assim. As pessoas pensaram que há algo errado contigo, porque quando tu lhe despediste para comer a tua carne e beber teu sangue, já pensaram que há algo de errado. E tu dizes: quem me tocou? Ora, a multidão inteira está te tocando. Ele disse: sim, mas bem conheci que de mim saiu virtude. Esse foi um tipo diferente de toque. Agora qualquer um sabe que virtude é força. Fiquei fraco. De mim saiu virtude. E ele olhou em volta, na audiência, até encontrar a pequena mulher. E falou-lhe acerca do seu fluxo de sangue. E ela sentiu em seu corpo que aquele fluxo de sangue cessou, certo? E ele disse: tua fé te salvou. Agora a palavra grega iesoso, que significa salvou, física e espiritualmente, exatamente a mesma coisa. Ele salvou, ele é seu salvador. Agora, se isso foi ele ontem, e como ele agiu para provar que estava entre o povo, o Messias prometido, e foi assim que ele se identificou, promete pela Bíblia que faria a mesma coisa agora. Não teria ele de fazer a mesma coisa? Você diz, ele falou acerca de curar os enfermos? Sim. Os hebreus, a Bíblia de que acabei de ler, disse que Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Quantos sabem que isso é verdade? A Bíblia diz isso. Ele é o sumo sacerdote agora que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Então, se ele é o mesmo sumo sacerdote que era então, como ele agiria agora? Ele teria de agir como agiu então, se ele é o mesmo sumo sacerdote. Agora vocês poderiam, eu não sou seu sumo sacerdote, vocês poderiam tocar-me, seria simplesmente como tocar seu esposo, seu irmão, qualquer outro, um homem, mas deixe a sua fé tocá-lo e observe o que acontece. Agora, se eu sou servo de Deus, eles dizem a verdade, Deus vindicará que isso é a verdade. E isso provaria que Jesus Cristo está vivendo esta noite, encontrando-se aqui. Certo? Agora, tenham fé. Somente um lado de cada vez. Um lado. Tenham fé aí. É melhor que eu fique no microfone aqui porque não conseguem me ouvir. Alguém erga os olhos para Deus e diga: Deus, esse homem não me conhece, ele não sabe nada a meu respeito. Eu sou um desconhecido completo dele, mas permite que minha fé toque a ti, Senhor. E sabes o que há comigo, Senhor? Tu sabes tudo a meu respeito, sabes quem sou, da mesma forma que tu sabias quem Pedro era, da mesma forma que tu conheceste Natanael ou a mulher com o fluxo de sangue. E este homem me diz que tu és o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, Senhor, permite que minha fé toque a ti. E se ele fizer isso, é infalivelmente provar-se aqui. Quantos de vocês crerão nele de todo o coração se ele fizer isso, pelo menos uma ou duas ou três pessoas como um testemunho? Deus abençoe. Agora, Deus Pai está totalmente fora das mãos de qualquer homem. Teria de ser um fenômeno sobrenatural. Então eu rogo que me ajudes agora, Senhor. Estou em tuas mãos. Faze comigo como julgares conveniente. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não fiquem nervosos. Apenas humildemente, reverentemente, digam: Senhor, eu te servirei. E isso será uma verdade que, se eu puder tocar a tua veste, então
tu respondas através daquele homem, isso provará para mim que o que ele disse é verdade, certo? Quantos já viram a fotografia daquela luz? Está em todo o país, por toda parte. A ciência tirou, examinou por toda parte. Agora ele está aqui mesmo. O mesmo que falou sobre casamento e divórcio. O mesmo que estava na montanha, estremeceu os morros lá atrás. O mesmo que esteve aqui embaixo no rio em 1933. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo. Agora, há uma mulher. E ela agora reconhece que algo aconteceu. Essa luz está pairando acima dela. Está sentada aqui, de suéter verde, ou algo assim. Não conheço essa mulher. Suponho que somos desconhecidos um do outro. Isso mesmo. A irmã crê que Deus, a irmã está necessitada de algo e crê que Deus pode revelar-me qual é o seu problema. E se ele revelar, então a irmã sabe que terá de ser um poder sobrenatural, porque eu não a conheço. E terá de vir através do sobrenatural. Depende do que a irmã pensa. Se toma o lado do sacerdote e chama isso de diabo, a irmã pode tomar o lado do crente e chamar de Deus, seja o que for em que creia, e daí virá a sua recompensa. Se Deus me revelar seu problema, a irmã o aceitará como sua expiação para esse problema. Não sei qual é o seu problema, mas sei, e a irmã sabe que algo está acontecendo. Agora, permita-me dizer-lhe como a irmã está sentindo, então a irmã saberá. Um sentimento tépido, doce, confortável. Estou olhando para isso, é a luz âmbar pairando sobre a mulher. E a senhora está sofrendo de problema de estômago. É um tipo de tumor, parece, no estômago. Ela não é daqui, não. A irmã é de longe daqui, não é? Isso. É de Wisconsin, está certo? Com certeza. Agora, a irmã está curada. Sua fé a salvou. Agora, digam-me quem a mulher tocou. Eu estou a uns 23 metros dela. Ela tocou em Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Creem nisso? Estou olhando para uma mulher com quem eu falei. Esta mulher, eu estou olhando para ela porque ela está orando intensamente por um homem. Ela me disse que tinha um homem, ele nunca me disse o nome ou nada sobre isso. Seu nome é Waldrop, ela vem de Phoenix. Ela ressuscitou dos mortos e seu médico veio com seus raios-x e mostrou câncer no coração. Ela morreu na fila de oração. Há quanto tempo foi isso, senhora Waldrop? 18 anos atrás. E aí está ela sentada esta noite, um testemunho vivo. Seu médico veio à reunião e disse como a mulher pode viver. Mas aí está ela e nenhum sinal disso. Ela trouxe alguém e está orando por ele. Agora, ele está nas últimas com diabetes. Agora, isso eu sabia, mas sendo que a irmã está orando, a irmã sabe que eu não sei quem ele é, senhora Waldrop. Ele é de Missouri. Seu nome é Sr. Cooper. Isso mesmo. Agora, creia, pode voltar e ficar bem. Depende de você se crer. Aqui está uma mulher. E ela está sofrendo de condição asmática, complicações. Ela não é daqui, está sentada ali na multidão, bem ali. Espero que ela entenda. Ela não é daqui, ela é da Geórgia. Senhorita McKinney, a irmã crê de todo o coração e crê que Deus a curará. Ponha-se de pé, se é desconhecida para mim e se for verdade. Jesus Cristo a cura. Vocês creem? Às minhas costas, há um homem sentado atrás de mim. Ele está entrando em contato com Deus. E o que ele está querendo? Ele tem um bebê com um problema de coração. E esse bebê tem um sopro no coração. O médico disse. E o nome desse senhor é Sr. Cox. Fique de pé, Sr. Cox. E ele disse a Sarah o que ela estava pensando atrás dele.
Bem do outro lado do corredor, atrás, um pouco mais afastado, está um homem que não veio daqui, mas do Novo México. Eu nunca o vi na vida. Estou olhando para ele agora, ele está atrás de mim. Ele é do Novo México. E o homem tem uma menina com quem está preocupado, e a menina tem algo errado com sua boca. O palato da sua boca é o que está errado. E o nome desse homem é Sr. West. Pode ficar de pé, senhor. Sou total desconhecido dele, mas o Senhor Deus curará a sua filha. Vocês creem de todo o coração? Quantos creem agora de todo o coração? Agora Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vocês o aceitam agora como seu Salvador? Ergam a mão. Creem nele como seu curador? Aqui. Aqui está uma pessoa aqui, aleijada ou algo assim, deitada numa maca. Consegue me ouvir através deste microfone? Não a conheço. A senhora é uma mulher deitada aí. Se eu pudesse curá-la, eu faria. Não posso. Muito bem, é apenas um homem que está se regozijando. Sua criança foi curada. Eu não a conheço. A senhora é uma mulher e eu um homem. Esta é a primeira vez que nos encontramos na vida, suponho. Essas pessoas que trouxeram. Francamente, esta é a sua primeira vez aqui. Acabaram de trazê-la. A senhora vem de longa distância. Uma sombra a cobre para a morte. A senhora tem câncer. Não é aleijada, é câncer. Os médicos não sabem o que fazer pela senhora, verdade. E a senhora com certeza morrerá. Aqueles médicos não podem fazer mais nada pela senhora. Certa vez havia 3 leprosos juntos no portão de Samaria. E aqueles leprosos disseram: por que nos sentamos aqui até morrer? Porque toda enfermidade, morrendo de fome e comendo os filhos uns dos outros. Disseram: se formos ao acampamento do inimigo, os sírios, se nos matarem, nós vamos morrer mesmo assim. E se nos salvarem, viveremos. E correram esse risco, e por essa fé, não somente salvaram, como todo o grupo. Agora a senhora morrerá se ficar deitada aí. Mas não lhe é pedido que vá ao campo como eles. Todavia, a senhora é convidada à casa do Pai. A senhora está nas últimas com câncer. A senhora não pode viver a não ser por Deus. A senhora não é desta cidade. Não é daqui de perto. É de longa distância. É de Milwaukee. Verdade, isso mesmo. Vi a cidade, eu conheço. Isso mesmo. A senhora crê? A senhora vai aceitar a Deus como seu curador? Você vai, não importa quão fraca esteja, quão acamada esteja, eu creio, no seu caso, que eu me levantaria em nome de Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, e tomaria essa maca e iria para casa, viveria para a glória de Deus. A senhora me obedecerá como profeta de Deus, então levante-se e vai, fique sã. Fique assim. Levante-se da maca. Não fique com medo, Deus a curará, está vendo? Alguém a segure para que ela possa se levantar e receber força. Creem em Deus? Deixem que ela receba um pouco de força e ela ficará bem. É isso, irmã. Aí está ela. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos levantar e dar louvor a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vá e o Senhor Jesus Cristo a abençoe.